Essa é a primeira vez que eu trago uma das técnicas que eu utilizo de iluminado no ateliê. Essa é a foto do resultado final, porque infelizmente não teve como eu gravar o final para vocês. Mas o resultado é esse, um cabelo muito iluminado com a raiz natural. Meu nome é Karen Cristina, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Ateliê de Beleza. E se você ainda não fez a sua inscrição aqui, é só clicar no botão vermelho inscrever-se. Clica também no sininho para ativar as notificações dos vídeos novos. Já dá like nesse vídeo, clicando no joinha e compartilha ele com os seus contatos. Fazia exatamente 4 meses que essa cliente havia iluminado o cabelo comigo e ela queria renovar, fazer o retoque de raiz. Para preservar o comprimento e pontas, eu optei por fazer uma técnica com poucos papéis, onde eu coloco um papel no centro da cabeça e 2 nas laterais, igual eu mostrei para vocês. Faça um eriçado do meio para cima para fazer a limpeza de frizz. Isso vai me garantir uma sombra, um contraste na técnica, dando naturalidade à raiz, e faça uma costura de 3 fitas. O pó descolorante que eu estou utilizando é o pó descolorante White da ProHaul, e depois eu vou mostrar para vocês a proporção de mistura que eu fiz, com oxidante de 20 volumes. O que eu mais gosto nesse pó é a textura dele. Ele tem uma textura bem firminha, ele é bem sequinho, excelente para trabalhos, principalmente de retoque de raiz, porque ele não vaza, ele não escorre, ele não incha, e eu tô gostando muito de fazer as técnicas de loira iluminada com esse pó no ateliê. Então eu começo distribuindo o pó somente na raiz primeiramente, e eu sempre fecho o papel dessa maneira, dobrando 2 vezes. Ajeito o papel na raiz para que ele não escorregue e dobro a lateral. Essa primeira parte eu fiz sem acelerar, mas como esse vídeo já ficou longo, meu amor, agora vai no acelero mesmo. Aí na lateral tava uma mecha maior, então deu apenas 2 costuras. Eu vou adaptando a técnica de acordo com a quantidade de cabelo que a cliente tem e a parte da cabeça que eu estou trabalhando. Mas o fundamento da técnica é esse: uma costura de 3 fitas, o eriçado de raiz e o depósito do pó, começando na raiz, onde é escuro, e depois vocês vão ver que eu vou fazer o clareamento do comprimento e pontas, aonde nós já temos um processo de descoloração. O mais importante é que nós espalhemos muito bem o pó pela mecha e não precisa colocar uma quantidade exagerada de pó, para que esse pó não vaze e não escorra também, somente suficiente. O mais bonito das técnicas de iluminado é o contraste, e nesse caso, como nós já temos o comprimento e pontas bem claros, porque fazia 4 meses que eu fiz essa técnica, não preciso fazer costuras na cabeça inteira. Então eu deixo o intervalo respeitando a técnica, tirando 2 fatias de intervalos na laterais e uma no centro, e agora eu pego e costuro uma mecha no centro, com a fita, fazendo o eriçado. E essa é uma das partes mais difíceis das técnicas de retoque de raiz, e mais chatinhas também, que é fazer a seleção do cabelo que tá escuro e descolorir, e tirar ali a parte que já está clara. Muitos profissionais erram colocando todo o cabelo, até mesmo a parte que já está descolorida, dentro do papel. Isso faz com que haja corte químico, emborrachamento e fragilidade no cabelo que já está com química, descolorido. Agora, depois do intervalo na lateral, eu também vou fazer a mesma coisa, a costura de 3 fitas, o eriçado, e nessa parte aí havia mais cabelos escuros, então eu coloquei toda a mecha dentro do papel. Então a quantidade de cabelo que eu vou descolorir, se eu vou fazer seleção ou não, é de acordo com o estado que tá a mecha que eu vou trabalhar no momento. Por isso que o trabalho de mechas no papel é bem artesanal, porque você tem que fazer de acordo com o cabelo da cliente. Percebam que essa mecha que eu estou eriçando aí, na outra lateral, também tá bem escura. Então, eu vou passar o descolorante em toda a mecha para fazer o clareamento nessa parte. E assim eu vou fazendo a montagem das mechas de acordo com a quantidade de cabelo que eu preciso clarear. Sempre fazendo a seleção do cabelo que já está claro,
para não danificar e não emborrachar. Lembrando que essa é uma técnica de iluminado. A gestão de clareamento tem que ser bem eficiente. O fundo de clareamento que eu queria era de 7 para 8, então eu sempre volto analisando a cor para ver se já alcancei o fundo de clareamento desejado. Nesse caso, após que eu acabei de montar a segunda fileira de mecha, a cor já estava bem clarinha, quase no tom que eu queria. Lembram dessa mecha que eu deixei de fora a parte que estava clara? Eu junto agora na descoloração para que toda a mecha fique num tom uniforme, colocando mais pó descolorante. A parte de gestão de clareamento é uma das partes mais difíceis das técnicas de montagem de mecha. Por quê? A gente não pode simplesmente montar toda a cabeça e esquecer a cliente num canto, principalmente nas técnicas de iluminado, que a gente precisa do fundo de clareamento no máximo até 8. Passado de 8, a gente vai ter problema para fixação de cor, principalmente nos casos que as clientes não querem clarear demais o cabelo, quando a cliente vem para o salão pela primeira vez e ainda está indecisa, não quer uma técnica muito clara. Se a gente deixa passar o fundo de clareamento, isso vira um problema. Agora aí vocês viram que eu selecionei as partes que estavam claras dessa mecha que eu estou trabalhando e apliquei o pó aonde estava escuro. E isso eu faço por toda a cabeça, sempre deixando os intervalos e fazendo as costuras. Eu deixo um intervalo de aproximadamente um dedo, intervalos bem largos mesmo, faço a costura depois do intervalo e eriço. A técnica vai ser essa por toda a cabeça. Intervalo, depois do intervalo eu seleciono a mecha que eu vou clarear, faço uma costura de 3 fitas, eriço e aplico o pó. Agora é uma mecha que vai ser clareada após o intervalo. Eu seleciono a mecha, faço uma costura de 3 fitas, eriço e começo a aplicação do pó por onde a mecha está mais escura, que nesse caso é a raiz. Nesse caso aí, eu fiz uma seleção, retirei as mechas que já estavam claras e apliquei o pó nas mechas que ainda precisavam ser clareadas. E fecho o papel preservando a parte que já está descolorida. Depois eu volto para o centro novamente, faço o intervalo, faço uma outra costura e sigo com a técnica. Agora eu quero falar para vocês sobre a mistura do pó descolorante que eu estou usando. O pó descolorante que eu estou utilizando é esse da ProHal, pó descolorante white, ele é branco e a proporção de mistura dele é 1 para 2. Ou seja, para cada quantidade de pó, eu vou usar o dobro de água oxigenada. A mistura que eu faço é 30 gramas de pó descolorante para 60 gramas de água oxigenada de 20 volumes. A água oxigenada de 20 volumes é a que eu mais uso. E eu faço tudo sempre pesando na balança para não ter desperdício. Dessa forma, eu garanto que a mistura seja eficaz por toda a técnica que eu vou desenvolver na cabeça. Eu garanto também a estabilidade do pó descolorante, fazendo a mistura da maneira certa. Quando a gente mistura da maneira errada, o pó incha, ele pode vazar. Mesmo tendo muita qualidade e tendo uma fórmula estabilizada, é importante que a gente não faça as coisas no olho de qualquer jeito. Quando a gente faz a mistura certinha, ela fica bem homogênea, bem durinha e bem sequinha. O pó descolorante white da ProHal, ele não levanta pó. Olha só como ele fica bem firminho, bem estável, e isso garante muita facilidade no manuseio. Ele desliza no pincel, enfim, ele é maravilhoso. Principalmente nessas técnicas que a cliente gosta de ter mais claridade próxima à raiz, a gente consegue trabalhar com ele porque ele não mancha, ele não escorre, eu tô gostando bastante. Agora, na parte da frente, eu faço a seleção desses cabelinhos menores para fazer o clareamento nessa parte também. Tiro uma mecha na diagonal, acompanhando o contorno da cabeça. Como o cabelo é cacheado, eu não vou fazer um contorno muito marcado. É só umas fitinhas mesmo, para dar claridade mais próximo do rosto da cliente. Eu tiro a mecha na diagonal, faço a costura de 3 fitas e eriço, assim como eu fiz por toda a cabeça. Mas nessa parte aí, as mechas são mais fininhas,
porque eu quero evidenciar a claridade nessa parte do rosto dela, estão vendo? Então eu faço o eriçado, assim como eu fiz em toda a cabeça, e nessa parte a dica é que vocês coloquem o menos produto possível, porque por ser um cabelo mais fininho, ele vai clarear mais rápido. Então, para não passar do tom, para manter o mesmo fundo de clareamento de toda a cabeça, coloque menos produto e presta bastante atenção na parte de gestão de clareamento. Não deixe as mechas passar do tom. Sempre vá olhando, mesmo que você estiver fazendo trabalho individual, sem a ajuda de ninguém. Volte, isso vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas o mais importante é você fazer uma descoloração uniforme para não ter problemas na tonalização. O segredo da cor está no fundo de clareamento. E morenas iluminadas, nós fazemos até o fundo de clareamento 8, que é o amarelo laranja. Depois disso já é loiro. Quando eu acabo de fechar a mechinha ali da parte da frente, eu deixo o intervalo e já sigo para a próxima mecha, também acompanhando o formato da cabeça da cliente. Nesse caso aí, a cliente está me auxiliando, segurando a sobra, eu eriço e encaixo a plaquete embaixo da mecha. Depois disso, eu eriço novamente para fazer a limpeza dos cabelinhos novos e esses cabelos não me atrapalhar durante a descoloração. Agora, eu faço uma limpezinha antes de vir com a aplicação do pó descolorante. Nessa parte da frente, eu coloco bem menos produto, porque, como eu já disse, esse cabelo clareia bem rápido e nós temos que ficar bem atentos. Na descoloração é isso. Não pode dar bobeira. Não é um procedimento que você pode deixar passar 10, 15 minutinhos, porque isso, além de poder fragilizar o fio sem necessidade, ainda pode passar do fundo de clareamento que você deseja. O que eu mais gosto de trabalhar com pó descolorante branco, como é esse pó white da ProHaul, é que dá para acompanhar exatamente o processo de clareamento, porque quando a gente abre o papel para conferir a cor, por ele ser branco, ele mostra exatamente a cor que o cabelo está. Ele não camufla assim como o pó descolorante azul. O pó descolorante azul, ele mostra para nós a cor do cabelo como ele ficaria matizado, porque ele tem uma coloração azul, o azul neutraliza tons alaranjados, então a gente vê uma mecha mais clara na descoloração. Tem que ter um olho muito bom para identificar o fundo de clareamento quando se trabalha com o pó descolorante azul. Eu, Karen, particularmente, gosto de trabalhar com o pó descolorante branco para ter esse melhor controle da descoloração e do fundo de clareamento desejado. Então, estudar bastante o fundo de clareamento e altura de tom ajuda a gente na hora da execução da técnica, porque a técnica, a parte da montagem das mechas, com o tempo, com a prática, você vai adquirindo mais facilidade e se torna um procedimento menos difícil. Agora, a cor, a gente precisa de muito domínio, de muito conhecimento para não errar no fundo de clareamento, para escolher o tonalizante ideal e para a gente conseguir entregar o cabelo para a cliente de acordo com a referência que ela nos trouxe e do pedido que ela nos fez. Outro ponto importante nas técnicas de descoloração é que nós jamais devemos fazer o procedimento sem antes fazer o teste de mecha. O teste de mecha ele vai servir não só para nós verificarmos a força e a resistência do fio, mas também para nós vermos se o cabelo vai clarear, se ele não vai abrir manchado, se a gente consegue atingir a cor desejada pela cliente. Então, o teste de mecha é fundamental. Agora, eu estou abrindo os papéis, fazendo a gestão de clareamento e colocando dentro da descoloração as mechas que eu deixei para o lado de fora no primeiro momento, para dar uniformidade ao tom. Dessa forma, ela descolore mais rápido, porque já está descolorida, e chega no mesmo tom que as mechas que já estavam ali descolorindo, isso sem danificar o fio, sem dar corte químico, sem quebrar e sem emborrachar. Então, esse repasse, essa parte de gestão de clareamento, é o que vai garantir que todas as mechas fiquem num tom uniforme e sem manchas. Você também faz esse repasse nas suas técnicas de descoloração? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando que todos os produtinhos que eu estou utilizando da ProHaul para fazer essa técnica de iluminado, você encontra no site oficial de vendas da ProHaul.
www.lojaprohal.com.br. E utilizando meu cupom, que é Karen15, você ainda garante 15% de desconto nas suas comprinhas. Se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, vem ficar mais pertinho de mim e do meu dia a dia de trabalho. Eu estou no TikTok, no Quai, no Instagram, no Twitter, e eu vou deixar minhas redes sociais passando aí na telinha e também vou estar na descrição deste vídeo. Depois que eu montei toda a parte de trás e as duas laterais, é hora de começar a trabalhar no topo. Mas antes eu tiro o intervalo, assim como eu fiz em toda a cabeça. Agora eu vou seguir exatamente da mesma forma que eu trabalhei em toda a cabeça. Faço a costura de 3 fitas, eriço, concentro o pó descolorante na parte mais escura e faço a seleção da parte que já está clara para não prejudicar a parte aclarada do cabelo, e aonde precisa clarear, eu deposito o pó descolorante de maneira uniforme. Assim eu vou proceder em todo o topo até a franja. Agora a próxima mecha é o intervalo. Depois do intervalo eu seleciono a mecha que eu vou clarear, faço a costura, eriço e aplico o descolorante. Nessa parte eu peço para a cliente ficar com a cabeça bem inclinada para que eu possa pegar a mecha desde a raiz, porque ela quer um efeito mais claro na raiz. Faço a seleção da mecha que já está clara, deixo ela fora da descoloração e aplico o pó descolorante na parte que ainda precisa ser clareada. Trabalho bem minucioso, agora já estou com a ajuda do Nicolas, que é essa mão que vocês estão vendo aí, e logo eu vou deitar a cliente para que fique mais confortável para ela essa parte do topo. Então agora eu tirei ali a minha sobra, o meu contraste, faço a costura, eriço, aplico o papel, eriço novamente para segurar o frizz, aplico o pó descolorante na parte que está escura, retiro a parte que está escura nesse caso, porque a parte clara é a que está em maior concentração, e aplico na mechinha que está escura para descolorir de maneira uniforme. Agora mais um contraste, retiro a mecha que eu vou trabalhar, faço a costura de 3 fitas, eriço, pego a plaquete, aplico embaixo da mecha, faço o levantamento de frizz, ou uma pessoa segura, ou eu posso colocar uma presilha, aplico o pó descolorante aonde está escuro, reservo ali a mecha escura, estão vendo? E aplico o pó descolorante na mecha que está escura por cima do papel dobrado. Você pode fazer dessa maneira também. Essa técnica é muito fácil e ela fica um efeito muito bonito. Pode ser feita em cabelo cacheado, pode ser feita em cabelo liso. É uma técnica rápida. A aplicação também de pó não usa muito descolorante. Eu fiz 2 misturas de 30 gramas, ou seja, eu usei 60 gramas de descolorante e 120 gramas de água oxigenada de 20 volumes. Por conta da correria do salão, não teve como eu mostrar o lavatório, a matização, mas eu usei 8-31 para fazer a tonalização, que é um bege dourado, e o tratamento eu fiz com a Equalize Mask, também da Prohal, que é uma máscara pós-química que estabiliza o pH, e depois eu fiz uma fitagem e o resultado final foi aquele da foto que vocês viram no início. Mas o mais importante na técnica de retoque de raiz, como vocês estão vendo por toda a cabeça, é fazer a seleção do cabelo que já está claro, é fazer essa separação para que realmente o cabelo fique preservado, íntegro e que não haja quebra. E aí, gostou das dicas? Espero que você tenha gostado e eu espero que você reproduza essa técnica também, porque ela é bem facinha até para iniciantes. Me conta aqui se você já trabalha com descoloração e se você ainda não trabalha, se você tem vontade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ativar as notificações dos vídeos novos e compartilhar ele com seus contatos. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!